Então um pouquinho agora de seguro, né? Princípio seguro, seja seguro, de Bhaktivedanta Madhava Maharaj. Madhava Maharaj, discípulo de Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, né? Era o servo pessoal de Bhaktivedanta Narayana Maharaj, era uma pessoa muito especial, muito erudita, né? Um PhD em sânscrito, enfim, uma pessoa muito especial. Bom, aí está falando das qualidades de um discípulo, né? Em seu Haribhakti Vilas, Sanatana Goswami enumera outras qualidades esperadas de um discípulo. Primeiramente, ele cita um mantra, né? Que ele fala que o discípulo tem que ter uma fé, ele tem que ter fé. Um discípulo genuíno, ele tem fé. Então, a fé é o princípio, né? Adho Shraddha. Adho Shraddha significa que ao princípio você tem que ter fé. Se você não tem fé, Adho Shraddha Tato Sadhu Sangha. Se você não tem fé, você não vai conseguir ter Sadhu Sangha. Você não vai aguentar morar com os Hare Krishnas. Você não vai conseguir morar nessa bagunça. Você não vai conseguir ser tão desorganizado, não ter pontualidade, enfim. Comer essa comida estranha. Não. Mas na realidade não é bem assim, não é tão pavoroso morar com os Hare Krishna. Mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé por quê? Porque a fé, ela vai mover a sua vida, né? Ou seja, é através da fé que você vai poder se sacrificar. E sem sacrifício não vai existir a Sadhana Bhakti, né? Bhajana Kriya. Bhajana Kriya significa que você tem que se sacrificar. A primeira coisa que você sacrifica é o seu tempo. Então você utiliza o seu tempo para praticar Sadhana Bhakti. Então menos internet, menos televisão. Televisão acho que não assistem tanto, né? Mas menos internet, menos fofoca, menos sono, ou seja, dormir menos. É essa fase de aceitar e rejeitar. Você tem que rejeitar coisas, aceitar coisas, isso é Sadhana Bhakti. Para isso você tem que acreditar. E quem desenvolve a fé na gente é o guru, é o sadhu, ou seja, então é muito importante, né, a fé. Outra característica que ele fala aqui é que o devoto tem que ser o sadhaka, ele tem que ser humilde. Ou seja, humildade é tudo, porque sem humildade você não vai avançar, porque você vai sempre pensar que você já sabe tudo. Inclusive, o grande problema é que no início você pode até ter uma falsa humildade, abassa. Uma falsa humildade, porque você pensa, você não entende nada, e você fica humilde, né? Mas depois você começa a aprender alguns versinhos, depois que você aprendeu, sei lá, uns 50 versos, depois que você já cantou algumas canções, depois que já cantou um pouco de Mahamantra Hare Krishna, depois que você já está praticando e que você adora a deidade, depois que você, enfim, que você começa a praticar, coletar, né, ou mesmo pregar, enfim, aí você perde a humildade. Quando você perde a humildade, você perde tudo. Então Krishna, o que ele gosta é que você sempre seja humilde. Isso é a característica de um discípulo, né? De um discípulo genuíno, né? Outra coisa que ele fala é que você tem que ser agradável aos olhos. Significa isso é que você tem que ser uma pessoa compassiva, ou seja, uma pessoa agradável, uma pessoa que está sempre um sorriso, né, no rosto, ou seja, uma pessoa capaz, um cavaleiro, como disse o Swami Maharaj Prabhupada, um devoto, ele, antes de tudo, ele é um cavaleiro, né, uma pessoa agradável, uma pessoa que pode dizer a verdade, mas diz a verdade de uma maneira agradável, né? Ou seja, não tenta diminuir as pessoas, né? Porque a tendência nossa é essa, né? Você querer sobrepujar sobre os demais, né? Ou seja, colocar as pessoas embaixo. Isso é uma tendência que nós temos, né? Mas um verdadeiro discípulo, ele é sempre agradável, ele é um representante do seu guru, né? Ele é verdadeiro, outra característica que ele é verdadeiro, ou seja, ele fala a verdade. Ele não se preocupa com os seguidores, como disse Sesara Maharaj, ele disse, eu estive, a maior parte da minha vida eu estive praticamente sozinho, mas eu nunca deixei de dizer a verdade, né? Porque, por exemplo, se você começar a dizer mentiras, né,
para agradar os demais, então você vai ter mais seguidores, né? Então, um devoto, ele não quer isso, nadhanam, nadjanam, na Sundari. Ele não quer seguidores, ele não quer nada disso, ele quer realmente dizer a verdade. Às vezes a verdade dói, né? A verdade dói. Quando nós ouvimos a verdade, pode ser que a gente não concorde muito com isso, mas o devoto, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro no sentido que ele também, aquilo que ele pensa, né? Ele coloca em prática, e aquilo que ele pensa, ele fala, ele coloca em prática. Então isso é uma pessoa verdadeira, né? Ele não tem duplicidade. A duplicidade é um inimigo da devoção. É você pensar uma coisa, falar outra, fazer outra diferente, ou seja, enganar o doutor, né? Enganar o doutor, por exemplo, o doutor, me lembro sempre, né? Sempre dou esse exemplo, mas a minha avó, né? Ela era diabética, então ela ia para o fundo da horta, lá no quintal, e o que ela estava fazendo lá? Comendo um pedaço de goiabada, né? Ou seja, ela tinha que tomar insulina todos os dias, né? Mas ela ia no fundinho, né? Comer goiabada. Então isso é uma mentalidade infantil. Um devoto, ele fala das características, um discípulo genuíno é piedoso, ou seja, piedade. O que é piedade? Não é uma piedade material. O discípulo, ele tem uma piedade espiritualizada, ou seja, ele tem compaixão das pessoas que estão sofrendo. As pessoas que chegam no templo, as almas que aqui aparecem, são almas especiais, e nós temos que ter piedade delas. Ou seja, piedade no sentido não que você é superior, não, você não é superior, mas a piedade no sentido de ajudar. Você já tem uma certa experiência. Então, um representante do guru, um discípulo genuíno, ele é piedoso, ele quer sempre ajudar, colaborativo, né? Ele tem que ser inteligente. Outra característica que ele está dizendo que é inteligência. Inteligência significa que você vai cantar o santo nome, né? Como é que é isso? Krishna Varnantu Vishna Krishnan Sangopangashta Parshadam Yagnihi Sankirtana Parayahi Jajantihi Sumedashaha. Sumedashaha significa uma pessoa que desenvolveu inteligência superior. Então, a pessoa que tem uma inteligência superior, ela adota esse processo. Então, um discípulo, ele tem que praticar mesmo, né? Honesto é outra característica que ele fala. Honesto nesse sentido, do que ele está praticando aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, ele não quer enganar. É uma pessoa transparente. Isso é um discípulo, uma pessoa que é transparente, né? Que a vida dele a vida dele é um livro aberto. Você pode, ele não tem nada a esconder. Isso é a característica de um discípulo genuíno, e é livre de hipocrisia. Hipocrisia a gente já falou. Ou seja, quando você tem o desejo, né, de enganar os demais, você está sendo hipócrita. Quando você fala alguma coisa, quando você escondendo as coisas, você está sendo hipócrita. Então nós temos que realmente atuar nesse patamar para nos tornarmos discípulos genuínos.